Uma igreja abandonada, um artefato milenário escondido sob as sombras, e um ser que só pode existir na escuridão mais absoluta. Hoje, vamos mergulhar no último conto escrito por H.P. Lovecraft, O Habitante das Trevas, ou O que assombra nas trevas. Uma obra que ecoa o medo primitivo do desconhecido e do escuro, e que sela com chave de sombras o legado do mestre do horror cósmico. Hoje nós vamos conversar então sobre O que assombra nas trevas, ou O Habitante das Trevas, que foi o último conto escrito por Lovecraft. Esse conto, por coincidência, se passa na cidade de Providence, em Rhode Island, onde o Lovecraft nasceu. E nós acompanhamos aqui esse jovem escritor e investigador do oculto, o Robert Blake, que está hospedado em um quarto de hotel e todos os dias ele vê ao longe uma torre de uma igreja. E ele começa a ficar um pouco fascinado por esse local. Até que um dia essa sua obsessão pelo lugar faz com que ele vá até lá e pelo meio do caminho ele já vai tendo ali alguns presságios de que talvez ele não devesse ir até esse lugar. E quando eu falo assim presságios, não é nada muito abstrato, assim, são de fato pessoas falando para ele não ir para lá. Mas o Robert Blake, ele já está familiarizado com o oculto de certa forma e ele não se abala com essas indicações de que ele não deveria ir até a igreja e ele vai até lá mesmo assim. Ele encontra uma forma de entrar no lugar e é aí que o conto começa a ficar sinistro. Eu já vou chegar na parte do porquê que esse conto aqui é tão bom e por que ele é tão sinistro, mas vamos continuar aqui com a sinopse. Entrando nesse lugar, ele encontra ali os restos mortais de um repórter que já foi lá antes do próprio Robert Blake, e ele acabou descobrindo que ali aconteciam essas atividades de uma seita, religião chamada a Igreja da Sabedoria Estrelada, e é aí que o bagulho fica doido. Porque ele encontra ali não só o relato dessa seita, mas ele também encontra um objeto. E esse objeto, que eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque é muito legal a gente ler a descrição dele, né? E vai que você ainda não leu esse conto, mas esse objeto faz com que o Robert Blake consiga contemplar a escuridão, o abismo, né? O vazio entre os planos, e ele consegue contemplar também algo que está lá. E quando ele contempla esse abismo, o abismo contempla Robert Blake de volta. Se você já é iniciado aí em Lovecraft, você percebeu que aqui a gente tem basicamente o bingo de tudo que tem de legal na mitologia que o autor criou. A gente tem aqui uma cidade assombrada por lendas da Nova Inglaterra, um protagonista peculiar e pouco confiável do ponto de vista narrativo, uma seita que quer ter contato com o desconhecido e, obviamente, nós temos aqui também um horror sem nome e sem forma, embora aqui ele tenha nome. Mas, se tudo isso já está presente nas outras obras do Lovecraft, por que O que assombra nas trevas, ou O Habitante das Trevas, é tão legal? Por que esse conto aqui é tão bom? Como eu falei lá no começo, esse conto ele fecha com uma chave de escuridão toda a obra do Lovecraft, e não é à toa. Vamos destrinchar esses pontos rapidinho. E antes da gente começar nesses pontos, vocês viram no começo do vídeo que eu mostrei essa edição aqui, que foi onde eu li esse conto e diversos outros que eu já, inclusive, comentei aqui no canal e vou continuar comentando. Então, se você quiser ver mais resenhas de Lovecraft, voltam alguns vídeos aqui. Eu vou deixar linkado também no final desse vídeo. E se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos do Lovecraft que eu pretendo fazer no futuro. E caso você queira essa edição aqui, ó, e também tem o volume 1 dela, que é esse aqui, eu vou deixar os links na descrição do Lovecraft Medo Clássico volume 1 e volume 2, caso você esteja interessado em adquirir aqui essas belezuras. Enfim, vamos lá. O primeiro ponto assim que é mais legal desse conto é a ambientação gótica atemporal que nós temos aqui. Lovecraft acho que nunca foi tão visual quanto nesse conto. A igreja antiga e imponente, os relatos dos moradores locais, as lendas sussurradas nas tavernas, tudo é cuidadosamente construído para criar um clima gótico, que é sufocante e misterioso. É uma ambientação que realmente remete à queda da casa de Usher, do Edgar Allan Poe, que inclusive era um dos ídolos, né, do Lovecraft. O horror que vai permear essa história, ele não está só dentro da igreja, mas ele também está em cada uma de suas frestas, em cada um dos seus pilares caídos e em cada um dos seus vitrais escurecidos
pela fuligem. A igreja abandonada estava em estado de enorme decrepitude. Alguns dos altos pilares de pedra haviam desabado e vários arremates caídos estavam perdidos entre o mato ressequido que se espalhava no entorno. As fuliginosas janelas góticas estavam, na maioria, intactas, ainda que muitos dos mainéis de pedra estivessem faltando. Blake se perguntou de que maneira as vidraças escuras tinham se conservado tão bem, tendo em vista os hábitos notórios dos garotos mundo afora. As portas maciças apresentavam-se incólumes e fortemente fechadas. Perto do topo do muro de arrimo, cercando o terreno por completo, havia a cerca enferrujada, cujo portão, no alto do lance de escadas que se abria à praça, estava visivelmente trancado por cadeado. O mato alto dominava o caminho do portão até a fachada. A desolação e a decadência pairavam como mortalhas sobre o lugar. E nos beirais sem pássaros e nas paredes sem eras, Blake sentiu vaga sensação agourenta, que não era capaz de definir. E essa aqui é só uma descrição do lado de fora da igreja, mas é hora que o nosso personagem adentra as portas desse local, que a descrição dele vai ficando cada vez mais sinistra e mais visual. Dá pra imaginar certinho esse lugar. E esse belíssimo, sim, belíssimo entre aspas, né? Esse horrendo trabalho de descrição que o Lovecraft faz aqui, mostra como ele foi refinando com o passar do tempo essa arte de criar essas ambientações góticas, decadentes e desoladas, que se tornam extremamente reais na nossa cabeça, mesmo se tratando ali de temas surreais. Além desse ponto da narração, esse conto aqui também é o perfeito exemplo do que é o horror cósmico do Lovecraft, que é o medo do desconhecido, né, do incompreensível, do que está além da sanidade humana. O objeto que o nosso protagonista encontra não é só um artefato, ele é uma janela para um abismo que existe entre os planos, que dá acesso, né, a esse caos primordial. E além disso, faz essa conexão do protagonista com o habitante das trevas, esse ser que vive além do nosso plano, que exige sacrifícios e devora almas à sombra da luz. E a tensão nesse conto é um negócio inacreditável, porque a gente começa com uma história normal, um personagem obcecado, querendo conhecer ali a igreja, a obsessão vai aumentando, ele vai até o lugar, ele adentra o local, ele começa a descobrir o que é que está acontecendo ali, e é então que ele tem contato ele mesmo com aquilo tudo. Então, bicho, olha só, fiquei até arrepiado, só de, não dá pra ver daí, né? Mas só de lembrar aqui do conto, a tensão só vai crescendo, e a hora que o personagem sai dali e descobre que essa criatura, né, que vive, esse ser que vive ali, ele só pode se locomover pelas sombras, a gente tem aqui uma falsa sensação de segurança, porque ao redor da igreja ele é tudo iluminado, né? Então a criatura ela não poderia sair dali. Mas o que aconteceria se tivesse uma tempestade e acabasse a energia? Então, bicho, como eu disse, a tensão ela só aumenta até a gente ter o clímax aqui da história. Então, sério, leiam esse conto. Se você por acaso é dos videogames e já jogou Bloodborne da From Software, cara, esse conto aqui é o puro suco do Bloodborne. Quer dizer, o Bloodborne que é o puro suco desse conto. Mas às vezes se você já teve contato com o jogo antes, é muito legal você ler esse conto aqui depois. E como eu tava falando, né, antes de me perder falando de Bloodborne, a tensão vai só aumentando e o Lovecraft trabalha aqui de uma forma magistral, e eu acho que eu nem estou usando magistral aqui de uma forma hiperbólica. Ele trabalha aqui muito bem um dos medos, ou o maior medo da humanidade, né? O medo mais primordial de todos, que é o medo do escuro. Então ele pega esse medo que de tão antigo já se tornou até batido e dá uma nova roupagem para isso, criando aqui essa história que realmente faz a gente ficar encanado com o que é que pode estar vivendo nas sombras. Então ele equilibra perfeitamente nesse conto o terror mais básico e mundano, né, com o terror cósmico e o medo do inconcebível, criando uma criatura que não pode ser compreendida por mentes humanas, mas que ao mesmo tempo tem uma limitação que se apoia em algo tão antigo quanto a primeira fogueira acesa por um ser humano, o entendimento de que as sombras só podem avançar quando as luzes se apagam. E outra coisa que torna esse conto muito único e muito interessante é que, além dele ter essa ótima ambientação, essa ótima tensão, essa ótima ameaça, essa ótima tradução, né, do que é o medo do escuro em um conto, além disso tudo, a gente tem aqui um fato muito curioso sobre o nosso protagonista. O Habitante das Trevas não nasceu só da imaginação do Lovecraft, porque a gente tem que voltar um pouco na história e falar de um outro conto que foi escrito pelo Robert Bloch, que futuramente viria a ser muito conhecido pelo seu livro célebre chamado Psicose,
que ficou muito famoso também por causa da adaptação cinematográfica feita pelo Hitchcock. Só que nessa época aqui, o Bloch era só um cara que queria ser escritor e se correspondia ali com o Lovecraft, e para fazer uma homenagem ao Lovecraft, uma homenagem meio macabra, o Robert Bloch escreveu um conto chamado The Shambler from the Stars, onde ele coloca ali um personagem que é muito parecido com o Lovecraft e no final acaba matando ele. Essa foi a homenagem que o Robert Bloch fez pro Lovecraft. Inclusive o Lovecraft autorizou essa homenagem, né, no conto e tudo mais, e acabou depois pegando essa história do Bloch e meio que fazendo uma continuação espiritual. Só que daí ele criou esse protagonista, inspirado no Robert Bloch, né, que era o Robert Blake, e também matou o Robert Blake nesse conto para devolver o que o Bloch tinha feito com ele. Inclusive isso nem é spoiler, porque a primeira frase do conto já conta isso. E é legal, né, que essa brincadeira entre os dois autores acabou fazendo parte, né, dos mitos de Cthulhu. E posteriormente, depois da morte do Lovecraft, o Bloch fez um outro conto, continuando esse do Lovecraft, meio que mostrando que o Robert Blake não havia morrido e meio que continuou a história. Então formou-se aqui uma trilogia, né, feita pelo Bloch e pelo Lovecraft. Esse conto do Bloch se chama The Shadow from the Steeple. E olha só, eles já tinham meio que um universo compartilhado muito tempo antes aí de Marvel e DC fazer essas coisas no cinema. Os caras estavam na vanguarda. E além disso tudo que eu falei, como o Lovecraft já tinha estabelecido bem os seus mitos de Cthulhu a esse ponto, ele consegue fazer com que esse conto aqui tenha várias referências a outras histórias que ele já contou e até mesmo algumas referências a conceitos de outros autores. O objeto que o Robert Blake encontra dentro da igreja tem relação com Nas Montanhas da Loucura, ao mesmo ponto que a gente vê que as criaturas que guardavam esse objeto lá na Antártida têm relação com o mundo de Cthulhu, do Robert E. Howard, que é o autor e criador também do Conan. Há menções aqui também que ligam esse conto com o conto Nyarlathotep, além dessa relação que tem também com os dois contos do Bloch, formando aí todo esse, como eu falei, o universo compartilhado das histórias do Lovecraft e dos outros autores. O Habitante das Trevas, ou O que Assombra nas Trevas, é muito mais do que um simples conto de horror. Ele é, na verdade, uma verdadeira despedida do Lovecraft, porque esse aqui foi o último conto escrito antes do seu falecimento. E aqui ele reúne todos os seus temas centrais, que é o medo do desconhecido, a decadência, a obsessão e a impotência humana contra seres muito maiores e alheios à nossa existência. E esse conto, apesar de ser o seu último, depois de muitos anos escrevendo sobre esse tema, não cai em clichês. Ele é um conto muito original que traz essa questão do medo do escuro, né, que é algo inerente da humanidade, e cria aqui, como eu disse, uma despedida com chave de sombras de tudo que o Lovecraft havia criado. Se você não leu esse conto, leia. Vou deixar o link do livro ali na descrição caso você não o tenha aí na sua estante. E aqui desse lado eu vou deixar uns outros vídeos do Lovecraft para você assistir.